Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Samuel capítulo 30, versículo 7. Lembra que nós lemos ontem a dificuldade que Davi enfrentou? Seus homens choraram até não ter mais força, pensaram em apedrejá-lo, mas diz assim: porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aí diz o verso 7. Toda vez que nós nos reanimamos em Deus, nós vamos seguir um caminho diferente do qual nós estávamos antes. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessó. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passa e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vem? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queriritas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descerei, e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Verso 17. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montado em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e os levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessom, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que ele vinha. Davi, aproximando destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinham. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram as pelejas, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor.
aos de Betel, aos de Ramote no Reguebe, aos de Jati, aos de Aroé, aos de Sifimote, aos de Estomoa, aos de Racal, e aos que estavam nas cidades dos Jerameelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Ornas, aos de Boraçã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. Meu Jesus do céu, nós vemos aqui quanta mudança tem a vida de um homem que teme a Deus, né? Nós começamos o capítulo 30 vendo que Davi estava em apuros, sua cidade tinha sido queimada, suas esposas, juntamente com os filhos de todos os seus homens também tinham sido levados cativos, os homens queriam apedrejá-lo, choraram até não terem mais força, mas Davi se reanimou do Senhor. Mandou, né, Abiatar, o sacerdote, trazer a estola sacerdotal, porque ele tinha que consultar a Deus. E a pergunta de Davi é muito interessante, né? Aqui no verso 8, diz assim: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Veja que, mesmo sem forças, Davi resolveu buscar ao Senhor. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero dizer, hoje é dia de buscar ao Senhor. Você pode aí, em meio ao caos, em meio ao fundo do poço, ou até mesmo o porão do fundo do poço, você pode dobrar os seus joelhos, você pode consultar ao Senhor e você pode receber respostas do Senhor. E quando Deus nos responde, irmãos, nós precisamos avançar, nós precisamos ir, né, em direção àquilo que Deus nos dirigiu, fazer o que Deus está, pelo Espírito, nos conduzindo a fazer. Davi vai perseguir esse bando e ele vai encontrar favor, mas também ele vai encontrar dificuldades. Ele sai com 600 homens e é interessante, quando eles sejam no riacho de Besson, aqueles homens estão, amados, há muitos anos batalhando, há muitos dias batalhando. Eles estavam, vamos dizer assim, cansados, mas Deus estava o fortalecendo. É interessante, né? A Bíblia diz que Deus fortalece o fraco e diz àquele que não tem nenhum vigor, alegra-te, esforça-te. Então é algo que existe, que vem da parte de Deus, mas que também o homem precisa cooperar. O apóstolo Paulo diz que nós somos de Deus cooperadores. É interessante, ele deixa 200 cuidando da bagagem, porque ele encontra ali um pessoal que diz, olha, eles estão há 3 dias de viagem. E, irmãos, era impossível eles alcançarem aqueles homens. Mas por causa da direção de Deus, por causa da consulta a Deus, por causa do poder de Deus, da graça de Deus, eles deixam 200 cuidando da bagagem e 400 vão mais rápido. Eles encontram um egípcio, servo de uma amalequita, que havia sido deixado para trás. Aquele homem estava doente. E veja como é que o inimigo trata os seus doentes. Veja como é que o inimigo trata aqueles que não lhe servem mais. Simplesmente deixar o léu para morrer. É interessante que os homens de Davi vão alimentar esse homem, né? Vão dar a ele, aqui diz no versículo 12, deram um pedaço de pão, deram-lhe água, deram também uma pasta de figos, 2 cachos de passa, ele comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Imagina o desespero desse homem, ao alento, sozinho, padecendo, com dores, com fome, estava definhando. Mas o Senhor também o socorreu. Porque quando Davi pergunta quem é ele diz, olha, eu sou um servo de uma amalequita. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós queimamos Ziclag. Imagina Davi ouvindo aquilo. Mas aquele servo, ele não estava fazendo aquilo porque queria, ele estava fazendo aquilo porque era servo. E nós precisamos discernir as pessoas que fazem porque querem e as pessoas que fazem simplesmente porque são servos. Porque alguém está mandando. E quando aquela pessoa não serve mais, ela é como um pedaço de papel embrulhada e jogada fora. Então ele pede a Davi que não o mate e diz assim, eu vou guiar vocês até eles. Amado, versículo 16 diz que descendo os guiou
mas eles estavam espalhados por aquela região. Milhares e milhares de amalequitas celebrando os despojos, fazendo festas. A Bíblia diz que Davi, com seus 400 homens, derrotou todos. Aleluia! Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram, mas o despojo ficou com Davi. Veja como era grande aquele exército. Se 400 fugiram, imagina quantos não foram mortos pelos homens de Davi, debaixo da direção de Deus. E é interessante, quando eles voltam, existiam alguns homens aqui que a Bíblia chama homens maus, né? Dentre os homens de Davi. E eles dizem assim: nós não vamos dividir com vocês os despojos daquilo que nós conquistamos. E Davi vai contrário a isso. Ele vai dizer: qual é aquele que foi à guerra, também é aquele que ficou na bagagem. Ou seja, nada nós fazemos só. E se nós conseguimos vencer alguma coisa, foi por causa do Senhor. Não somente Davi dividiu os despojos com aqueles 200 que ficaram, mas ele mandou também por todas as cidades onde os anciãos haviam sido deixados para trás. E aquele povo pode se fortalecer e reconhecer em Davi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que não pensa somente nele, mas pensa também em todos aqueles que com ele estão e a quem ele ajuda. Amém? Quero convidar você a estar conosco hoje na nossa casa de oração e logo na sequência teremos nossa escola bíblica. Amém? Se você não mora em Campina Grande, pode acompanhar ao vivo através das nossas redes sociais. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.